Deu certo? Valeu, Eric. Então, Rê, podemos começar assim. Agora, eu conheço aqui o Marcos, Flávia, Estela, né? O Eric, eu era do nosso tempo, era quando eu participava do grupo, não lembro. Então, Não era, Não. não. a Mas gente é não de se- São José mesmo. eu sou de São Paulo, a gente ainda não se conheceu pessoalmente. Ah, você é de São Paulo? Ah, que legal. Onde você mora? Chácara Santo Antônio, próximo do Shopping Morumbi. Ah, tá. O Elvio, eu sei, eu conheço, né? E a Elisa é a Elisa que eu conheço, lá de Guararema. É. Ah, queria ver a cara dela, ela não está abrindo a câmera. Oi, Elvio. Bom, a Elisa é de Guararema, né? E Darina, a Celiane eu conheço, claro. Darina é de São José? Não sei de onde que é a Darina. De onde você é, Darina? Está sem som, Darina. Eu liguei meu vídeo, mas eu estou em trânsito, eu estou no carro. Alô, tá Oi, dando para ouvir agora? está dando. Então, Sim. presta Eu atenção. tô no carro. Eu tô no Ah, tá. carro. Eu tô no carro. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Uau! Aham. Eu sou de Brasília, mas moro aqui, moro numa praia aqui, Rio Grande do Norte. Tá, então presta atenção na direção aí. Não, eu tô prestando, vou prestar, viu? Vai ficar paradinho aqui, ficar ouvindo aqui. Já estou perto de casa. A Elisa, eu estou com muita saudade da Elisa. Tá sem som, Elisa. Cadê a Elisa? Está sem som. Deu som, não? Agora sim. Ah, Você está tá. bem? Então, eu estou ótimo, viu? Sempre te vendo aí durante as Tá. suas aulas, tá? E a netinha está bem também, Tá né? ótimo, tá ótimo. Aí não. A Já netinha vai está aí? fazer 5 anos. Puxa vida. É. Então, mudou para São José. Eu fiquei sozinha aqui agora em Guararema. Ué, que coisa. Então, mas tá bom também, né? Tá. Cada um vai seguindo, né? É. Saudade, viu, Também. Lúcia? Nossa, a gente vai se encontrar qualquer hora. Vamos nos encontrar. Dia 22 eu estou aí. Ah, então Tá. eu vou... São José, né? Ah, eu É. vou para lá. Eu vou, tá? A Sandra, minha amiga, vai dar uma prática que eu acho que é a sua cara, viu? Ah, é? A meditação do coração, Ai, que é a bom. cara dela. A Celiane está com Que o bom. vídeo fechado. Queria ver ela também. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Tchau, tchau. Eu vou arrumar aqui. Põe a roupa aí, Celi. Põe a roupa aí. Saudade da Celiane também. Entregou o jogo, Rê, agora. Eu sei que você está... Eu chego do trabalho, tiro a camisa, não dá tempo. Está quente aí, Celiane? Hein? Aqui é quente, aqui não está, aqui é. Quantos graus que está? Deixa eu conferir, deve estar uns 28, esse horário. Nossa. Onde que é mesmo, Ceará, 29, né? 29, tá bom? Nossa, é no Ceará, né? É, sim. Bem fresquinho aqui. Tá. Depois que você puser a roupa, você abre aí. Não, eu tô brincando. É brincadeira. Mas vamos lá. Deixa eu... Bom, Bota já. a Regina me convidou para falar do capítulo 20, que é um dos capítulos maiores que tem, né, Rê? Ele é enorme, esse capítulo do Dao De Jing.
Mas antes eu queria... Posso compartilhar uma coisa com o pessoal aqui? Fica à vontade. Que é a terceira vez que agora eu estou revisando tudo que eu escrevi sobre o Tao Te Ching, eu estou revisando e reescrevendo. É impressionante como, quando o tempo passa e você tem mais, sei lá, reflexões e amadurecimento, as coisas mudam, né? Você lê aquele capítulo e... Oi, Celiane, tudo bem? Agora sim. Aí eu estou reescrevendo. Uma dos insights que eu queria compartilhar com vocês, que talvez vocês já saibam, mas para mim foi um insight que eu tive quando reli o primeiro capítulo do Tao Te Ching. O insight foi que os 37 capítulos do livro do Tao, na verdade, não está conceituando o Tao, o caminho, não está descrevendo o caminho, falando sobre o caminho. Mas ele está trazendo recursos ou reflexões para que a gente mude a nossa visão de uma realidade mais de uma certa dimensão para uma outra realidade de uma outra dimensão, né? De estar mudando nossos conceitos para poder ver, para poder vibrar nessa mesma dimensão do Tao. Então, ele está nos preparando para esse livro do Tao, para que a gente possa andar no caminho, né? E isso, de alguma forma, mudou meu jeito de compreender os 37 capítulos do Tao Te Ching, do livro do Tao. Eu não sei se vocês já tinham tido essa reflexão, se alguém quer comentar. Não, nunca tinha tido. Porque também, assim, eu não li o livro inteiro, sabe, Lúcia? Eu não sei se talvez é porque você tenha já a compreensão de todos os capítulos. Até o 37 só. Então, mas eu nem não aprofundei neles, então. Mas é legal você falar isso. Porque, na verdade, eu acho que cada capítulo é um universo, né? A primeira vez que eu escrevi alguma coisa, eu tinha dito que, no capítulo 1, que o Tao não pode ser dito, né? E o nome não pode ser nomeado. Então, eu pensei, então, por que escrever 5.000 ideogramas para falar sobre o Tao? Mas ele não está falando sobre o Tao, ele está falando sobre como que a gente tem que mudar a nossa visão, né, para poder enxergar o caminho, né? E o nome, ele aponta, não é um nome, o caminho, ele indica movimento, né? Ele indica um constante movimento, né? De você, de uma constante busca, né? Então, isso mudou um pouco os 37 capítulos por isso que eu estou revendo todos. Legal. E esse aí que você falou para eu comentar, que é o 20, né? Eu fui reler o que eu tinha escrito e já mudei muita coisa, mas
mas é um capítulo enorme, né? Eu não sei se vocês já leram esse capítulo, capítulo 20. Já leu, Maristela? O que você achou desse capítulo? Eu li do Shen, foi desse que eu li. E eu concordo, eu acho que ele é interessante, né? Porque muitas vezes, você falando isso, eu fiquei pensando assim, e é mesmo, né? Na verdade, é quase que a posição, muitas vezes até do que não é legal, né? A forma mais. Tem formas de trilhar o caminho. E eu acho que ele fala muito disso, né? As formas de trilhar, Uhum. não o próprio caminho, porque o E, caminho é estar no caminho, né? Então, é, e estar no caminho, às vezes você precisa de talvez algumas placas, né? Assim, minha metáfora, né? Para você saber onde você pode se guiar, porque como esse capítulo do 20, né, que ele fala muito, eu acho que o Cheng aqui fala muito dessa coisa do ego, né? Ele coloca muito como o ego, e que você teria que sair desses desapegos, porque você estando apegado às coisas, como é que você vai trilhar esse caminho, né? Então, assim, acho que o que você falou foi eu não tinha me dado conta, não, mas é por aí, assim, é né? por aí, né? O caminho, você tem que estar no caminho, você tem que estar, e aí O caminho não dá para você descrever, né? Mas dá é para você trilhar. trilhar. É. Legal. Agora, esse capítulo, e tem outra coisa que eu, refletindo, eu cheguei a uma conclusão, que o Tao Te Ching, que esse livro, ele, ele não tem moralidade. Ele não quer dizer o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é moral. Ele não quer te ensinar nada, né? Ele também não fica valorizando as coisas, dizer isso é certo, aquilo é errado, não sei o quê. Porque muitas vezes, quando eu lia um capítulo, parecia que o capítulo queria dizer, olha, isso é certo, aquilo não está certo, ou você deve fazer assim, não assado. Aí eu fui descobrindo que não é bem assim, que ele não quer dizer isso, ele não fica validando as coisas, nem tem uma moralidade, né? Por exemplo, principalmente nesse capítulo 20, né? Eu vou dar uma lida para vocês, depois a gente refletir junto, tá bom? Pode ser? Então, é a minha tradução aqui, que às vezes não é lá grande coisa, mas o capítulo 20 é assim, ó, renuncie ao estudo e não existirão mais preocupações. Qual é a distância entre o concordar e o reprovar? Qual é a distinção entre o bonito e o feio? Eu não caí, não, né? Não. Entre o bonito e o feio. Aquilo que as pessoas temem poderia não se temer? Vasto, indiferenciado e sem limite. A multidão eufórica se agita com prazer, como em uma festa na prisão, ou como se subissem as montanhas para festejar na primavera. Eu sozinho permaneço quieto, sem festejar, como bebê que ainda não sabe como sorrir, desamparado, sem ter para onde ir. Todos parecem ter em abundância. Só eu nada possuo. Sou uma pessoa com coração ingênuo.
Todos vivem lúcidos, eu solitário pareço confuso. Todos são espertos e têm opinião própria. Eu solitário sou ignorante sem opinião. Plácido como a vastidão do mar, fluindo como o vento que sopra sem cessar, todos os homens fazem-se úteis. Eu solitário sou tosco e sem utilidade. Sou diferente. Valorizo o alimento da mãe. Então, eu li o que eu escrevi há um tempo atrás e eu escreveria diferente. Eu vou dar uma impressão geral desse capítulo, porque, para mim, nesse capítulo, tem dois aspectos, né? Que não é que um é mais importante que o outro, que os dois existem e devem ser compartilhados, né? Então, pode colocar lá no... Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Pode colocar no... Isso. Porque esse primeiro parágrafo, ele fala entre essas duas polaridades e fala do indiferenciado, sem limite, vasto, ou da unidade, né? E depois ele começa a falar, que eu não sei se minha tradução tá bem ou não, mas fala de uma multidão eufórica que se agita, né? De uma multidão que festeja como se estivesse na primavera, né? Que tem projetos, que tem para onde ir, que tem amigos. E, por outro lado, tem alguém, né, que não está festejando, que está sozinho, que ainda não sabe sorrir, que não tem projetos, que não tem para onde ir, e que é confuso, que é solitário, né? E no final, esse outro que diz que ele é diferente e se alimenta da mãe. Eu não sei com vocês, mas eu lendo agora, de repente me deu um insight de como se fosse o corpo falando com a alma, entende? O corpo, no sentido de que o corpo ele está sempre festejando, ele está indo para fora, ele está com os projetos, né? Mas, por outro lado, na mesma pessoa, tem uma outra pessoa que não festeja, que é a alma, né? A alma, ela é solitária. A alma é como se fosse um bebê, é como a alma, ela, como é que eu diria? Parece que é sem utilidade, porque ela não pretende nada, ela não quer nada, né? Mas existe uma diferença. Essa alma, ela se nutre, ela reconhece e se nutre desse alimento da mãe, que para mim é aquela essência pré-natal nos rins, né? Que nos foi doado, que fica bem lá no fundo da gente, e é essa essência que está lá, que é pré-natal, é que alimenta essa alma, que seria o corpo de Ti, o corpo do sopro. E também, nesse sentido, também alimentaria o espírito. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, né? Que se num primeiro momento
eu comecei a criticar, assim, a pessoa que fica festejando, que fica tendo vários projetos, muitos amigos, e que seria bom ficar sozinho, etc., para poder se alimentar da essência, eu começo a ver que os dois existem e os dois são importantes, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que existe um lado meu que festeja, que vai para fora, né? Que tem projetos, tem um outro que está mais interno, que é solitário, que tem essa pessoa que é solitária, que, que parece que não tem para onde ir, né? Que está sozinho. Aí como aqui ele fala da primavera, né? Eu fiquei pensando o seguinte, um outro insight que me veio é que os festejos são importantes, mas não os festejos assim que não têm significado. Eu vou explicar. É que na China só tem duas festas, né? A festa das lanternas, que é o Ano Novo, e a festa da Lua. Só tem essas duas. Eu lembro que quando veio para o Brasil, minha mãe assim ficava tonta de tanta festa que tinha, né? Então, mas essas duas festas que tem na China marcam a mudança de estação e aí marca também uma mudança das suas emoções. Por exemplo, a festa das lanternas ou do Ano Novo é porque marca a entrada da primavera, ou seja, as pessoas passaram por um inverno muito rigoroso, porque no inverno não dá para você fazer nada, você tem que ficar com sua alma mesmo, vamos dizer, é muito frio, né? E aí, quando vai entrar a primavera, então tem esse festejo das lanternas, que as pessoas, ainda quando é frio, mas eles saem com as lanternas né, e ficam nas ruas, e tem enfim, que é para mudar a sua emoção que estava lá no inverno, né? Que não podia sair de casa, e agora estava entrando a primavera. Entendeu? Então, tem um significado. E só tem duas festas. Porque quando ele fala, esse capítulo fala que é como se, eu acho que eu também coloquei aqui na minha explicação aqui, deixa eu ver aqui. Bom, primeiro que, quando eu comento esse capítulo, no meu texto, que é antigo, eu falo desse renunciar ao estudo e não ter mais preocupações, porque, na verdade, os chineses eles não são adeptos muito ao acúmulo de conhecimento, né? Porque para eles o conhecimento ele vem da prática e só tem um sentido se estiver orientando uma ação ou se tem relação, tem que subir essa que está lá embaixo o texto. Então, onde é que está?
porque o excesso de conhecimento sem uma prática, ele atrapalha as decisões a serem tomadas, né? Isso eu aprendi também seguindo os médicos, porque eu traduzia os médicos chineses que vinham para o Brasil, né? E aí eu via que eles não aplicavam assim ao pé da letra a medicina tradicional chinesa, que era só uma referência, né? Porque eles tinham que ter um pensamento mais vivo e para escutar as relações do momento, e a teoria ficava lá como uma referência, né? Pode subir um pouquinho mais o texto? Então, essa é uma das coisas que eu pensei. E a outra é que pode subir um pouco mais nesse capítulo. Aí eu comecei a falar das festas, né? Então, a festa, como eu Da falei, fé. na China não tem muita festa, né? E aqui, porque a gente não tem as estações, né, que regem as nossas emoções de uma forma muito específica, né? Então, a gente tem muita festa, né? Então, fica se agitando, aqui, ó, a multidão eufórica se agita com prazer como em uma festa na prisão. Quer dizer, se você não tem um sentido para a festa, se você não tem um significado da festa, né? Aí você é só o prazer mesmo, é os desejos da carne, né? Que vem do próprio corpo, né? Agora é diferente ter um sentido. E a euforia vivida constantemente é como se estivesse sempre na primavera, ignorando o recolhimento do outono e inverno. É porque na China o outono e inverno começa a já fazer com que as pessoas se recolham. Aqui não, né? Aqui no Brasil não tem isso. Quer dizer, o próprio clima não permite, né? Pode subir mais um pouco para eu ver se tem mais alguma coisa? Então, aí subindo porque aí eu entrei numa questão de criticar a sociedade, não sei o quê, isso que eu queria mudar, né? Eu queria, entrando no espírito do Tao Te Ching, ele não critica nada, ele não é moralista, ele só apresenta os fatos, né? Para você poder caminhar, né? Então, esses dois a gente tem dentro da gente. A gente tem um lado que é que sai para fora, festeja, né? E tem planos, e tem um lado que está lá recolhido, que está solitário, né? Tem um lado que é mais afirmativo, tem outro lado que está mais reticente, né? Que está mais solitário, né? Pode subir um pouquinho mais para eu ver o que eu escrevi aqui embaixo? Então, tem as pessoas que buscam a fama e o reconhecimento, tem um lado meu que busca isso, tem o outro lado que não busca isso, né? O que é importante é que
a mãe, o alimento da mãe que eu vou buscar, que fica bem lá no profundo, que é que é essa essência pré-natal que foi nos concedida quando fomos gerados, que fica lá nos rins, lá no fundo, é a alma que vai buscar isso. É a alma que se alimenta dessa essência. Não é o corpo, é a alma. A alma é o corpo de sopro, de ti. O corpo se alimenta das coisas terrestres, dos sabores da terra, Agora, essa essência mais profunda, pré-natal, é a alma que se alimenta dela. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria saber o que vocês acham, queria que vocês fizessem uma reflexão também. Lúcia, eu queria entender um pouco melhor o que você... Aqui você está se referindo quando você fala alma. Então, alma, para mim, são os nossos sentimentos e as nossas emoções, que é o nosso corpo de ti, do sopro, sabe? Uhum. Porque nós temos 3 tesouros, né? Espírito, o ti, as emoções, né? E a essência. A essência, ela fica lá no fundo, fica lá no rim. A essência, ela é mais densa, ela não tem movimento, tá? Ela foi concedido para a gente na hora da geração. O pai e a mãe, né, doaram essa essência para a gente, o céu e a terra também, e essa essência que é chamada de pré-natal, a gente vai, essa essência, ela que gera o corpo de ti, porque como ela não tem movimento, quando o coração desce e aquece essa essência, que não tem movimento, ela se faz a mutação para o sopro, que é esse ti, essa energia, não é bem energia, é o sopro mesmo, o ti, que tem movimento e que vai para todo o corpo, certo? E que a gente pode chamar de corpo de ti. Então, E tem as emoções são conferidas a esse corpo de ti, né? Ele tem informação, emoção, sentimentos, né? E esse corpo de ti, então, ele é formado e ele fortalece também seu espírito. Então, é assim que eu entendo. uhum. Eu achei muito interessante você citar essa conversa do corpo com a alma. Eu fui relendo, fazendo a partir dessa perspectiva, né? E é bem interessante, porque eu estava curioso, era uma das perguntas que eu ia fazer para você, né? Eu achei marcante, a primeira vez que eu li esse capítulo, ele usar tanto eu, aparece muito eu, né? Ele tá se citando muito, né? Se colocando como objeto de comparação, que em outros capítulos normalmente quem aparece para dar exemplo são os sábios, né? Os sábios estão sendo exemplos aqui nesse plano manifesto. Então eu achei, nossa, que interessante ele estar se colocando, né? Falando eu se colocando como objeto de comparação. E aí, quando a gente olha isso sob essa perspectiva dessa conversa do corpo, né, com a alma, aí isso fica bem legal. Inclusive, Eric, isso eu notei também, essa palavra eu,
Aí eu queria até revisitar o chinês, porque queria tirar esse eu, sabe? Se eu tirar esse eu, aí você tem a alma e o corpo conversando. Sim. Porque nós temos os dois. É bem profundo. Se eu não tiver outro lado, eu vou ficar uma pessoa super deprimida. Daqui a pouco eu vou ter sentimento de suicídio. Não tem amigo, não tem para onde ir, não tem. Aí o pior é que se não acha esse alimento da mãe, aí que está atrapalhado mesmo, né? Sem dúvida. Mas eu gostei muito também dessa visão, porque eu acho que eu tinha uma impressão antes de que tipo, isso seria melhor, né? Assim, de estar sozinho e, era até um conforto, porque eu gosto de ficar sozinha, né? Então, achando que assim, que tá tudo bem, né? E ficar. Até acho que tem uma coisa meio sincrônica, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu moro aqui meio que numa comunidade, né? Assim, e eu tô quase, tipo, eu tô meio no alto da montanha mesmo. E embaixo tem a praça. E eu raramente vou pra praça. Fico aqui, fico estudando, não sei o quê, né? E o meu marido já não, meu marido já é, tipo, ele adora ficar na praça, tomando uma cerveja e tal com a galera. E aí essa sexta-feira eu fui pra praça. E eu tava meio que, eu até falei pra Flavinha, acho que eu tava celebridade lá assim na praça. Nossa, você desceu, você tá aqui, não sei o quê. E foi tão bom. Acho que eu vou mais pra praça. É, Tem que equilibrar os dois, né? então, e daí uma reflexão que eu tava, é que daí eu fiquei tão assim, eu fiquei tão alegre, sabe? E aí eu lembrei de uma coisa que eu não sei de onde que eu vi, eu achava que era a Lúcia, mas eu não tenho certeza quem falou, que a alegria, assim, de verdade, porque acho que sozinha a gente pode ter alguns sentimentos, assim, de contentamento, né, de paz, tal, mas a alegria de verdade a gente compartilha, é só com o outro que a gente tem uma alegria, assim, e então eu achei muito interessante essa abordagem, porque aí fica coerente mesmo para esse começo do texto, né, que ele faz uma oposição entre, assim, qual que seria a distinção entre o belo e o feio, né, assim, essas oposições, e realmente não é uma crítica, mas como a gente compõe, né, assim, essa unidade mesmo. Fiquei pensando que seria diferente se você fosse toda hora para a praça, entendeu? Rê? Aí, aí seria, você vê, você foi para a praça no momento que você achou que tinha que ir, né? E as pessoas celebraram, né? Que você E tinha. eu, né, eu Hã? também. E eu também me Você permiti, assim, também. né, me divertir, tá lá. Agora, é diferente, o Yuri, seu marido, vai todo. Aí ele tem que ficar meio sozinho, né? E ele fala isso mesmo, quando ele tá também de se nutrir, assim, sozinho, né. E vocês? A Celiane mora no Ceará, que nunca faz tempo frio, né? Nunca. Ah, mas esses dias tá frio, gente. Tá fazendo frio. De madrugada faz um frio enorme. Faz muito frio de madrugada. Quanto? 28 graus? Deve fazer uns 25. De madrugada deve chegar nos 25. Faz muito frio de madrugada. Eu tô dormindo de meia de lã.
entendeu? Só de madrugada, mas faz. Não tem inverno, então, né? É interessante isso, não tem essas manifestações clássicas de inverno, mas durante a madrugada fica mais frio. Eu observo, porque teve alguns anos que eu já observei notícia, não, que na madrugada foi muito fria, fez 19 graus, teve uma madrugada excepcional aí que chegou a 19 graus. Né? E assim, eu escuto mais as pessoas falarem que sentem frio, ainda que seja no ar-condicionado do trabalho, entendeu? Mas eu escuto mais as pessoas falarem que sentem frio, ou os pés ficam mais frios, né? Nos vazios, as extremidades ficam cheias da estação, né? E da energia da estação, que é o frio. Então, não é um frio da forma como vocês sentem aí. Né? E, assim, tem períodos, por exemplo, quando chove, que aí diminui a quantidade de sol, né? Porque o tempo fica mais nublado. Teve como, acho que foi mais para o outono, fez quase, acho que mais de um mês com chuva todo dia, o tempo estava direto nublado. E aí fez um pouco, a temperatura baixou, mas porque tinha menor incidência de sol. Porque a gente é influenciado pela natureza, né? Porque quando faz frio, né? Você se Sim. Eu sinto recolhe. demais. Eu Hã? sinto demais. Eu sinto a variação tanto do inverno quanto do outono, que quando reduz, né? Eu sinto muito a variação mesmo sendo pouca. Então, mas aí Os dias de as, chuva aqui, eu não presto para nada. as estações também influenciam nas nossas Sim. emoções, nos nossos sentimentos, né? Sim. Foi interessante, Ah, você falou isso, Lúcia, porque foi justamente ali mais ou menos no meio do outono, por ali, eu estou fazendo acompanhamento num lugar próprio para atendimento de pessoas autistas, né? Eu tive diagnóstico recente e tal. E no meio do outono, eu conversando com um pedagogo lá, ele assim, meio preocupado, porque várias pessoas o procuraram com relato de ideação suicida. E ele ok? depressão suicida. Ah, Mas muito mais, que é um lugar especializado para pessoas nessas condições, né, autismo, e aí tem muitos relatos de ansiedade, depressão e outras coisas. Mas é curioso porque, assim, um dia conversando com ele manifestou essa preocupação dele, porque tinha várias pessoas, e essa quantidade chamou muita atenção, num curto período de tempo, várias pessoas com um relato parecido, depressão com tendência suicida, né? No outono. Aí você diz assim, aqui no Ceará, não tem variação de clima, não tem outono, não tem. Talvez chove um pouco mais, mas não nada que seja tão gritante para indicar. Né? Aí eu fico do meu lado acupunturista chinesa, né? Aquela questão de dizer assim, é estação, não tem outra explicação. Num período específico do ano, um conjunto de pessoas tem uma suscetibilidade maior. Eu já notei que eu tenho uma predisposição maior à depressão nesse período do ano. Né? Em outono, inverno ali, meu metabolismo cai, é mais difícil segurar a onda. Né? Só que aí também o conhecimento já ajuda um pouco a gente a lidar com as coisas e até ferramentas para contornar isso. Né? tá certo. Não é fácil, mas a gente consegue. Mas é isso, a gente não tem as manifestações clássicas assim bem desenhadas, mas a gente consegue observar ainda a variação das estações. Principalmente esse Entendi, impacto nas emoções. entendi. Rê, sobre o que tu falou aí da questão da alegria nas relações, né? Eu estava me lembrando de um livro que eu estava lendo, 5 Elementos, as 6 Condições, é um livro sobre práticas taoístas e tal. E aí tem um momento que ele fala, né, sobre o horário ideal para certas coisas, o horário do fogo e tal. E ele diz assim, o uso saudável do horário do fogo seria nutrir boas relações. Geralmente as relações afetivas, familiares, você almoçar com pessoas queridas e ter aquele momento de interação afetiva saudável. E ele disse que Horário do fogo? sim, no horário do coração. No horário do coração.
né? Seria o uso ideal desse horário seria um recolhimento ou essa coisa da refeição, da reunião familiar, né? Algo mais próximo, relações afetivas mais próximas. Né? E que o uso patológico seria o almoço de negócios, usar para trabalhar o horário do almoço, que ele fala assim, que muitas das vezes a gente muda o foco, né? E aí a Rê falou essa questão a verdadeira alegria a gente nutre, né? Muito em contato um com o outro, né? Muito nos interrelacionando. Eu me lembrei Aqui em desse São Paulo, na hora do almoço, você sai para a rua, tem um monte de gente brincando, conversando, estão indo almoçar, né? É o horário que eles não se estressam. Sandra, você que é psicóloga, você nota também que no outono as pessoas ficam mais deprimidas? Ficam mais deprimidas no outono, principalmente no inverno. E eu fiquei aqui pensando, estou ouvindo vocês, né? Essa linguagem do dedinho para mim, ela é nova, a Lucy que me apresentou, né? Eu não li, tô entendendo um pouquinho agora esse capítulo 20, acho que eu li o 2, e eu fico aqui pensando, assim, é um caminho mesmo, né? As pessoas que conseguem, eu estou pensando na montanha, né? No que a Rê falou, na montanha e na praça, né? Aquele que fica muito na praça, muito tempo na praça, né? Pegar essa simbologia, é mais difícil para ele fazer essa introspecção, e parece que aquele que fica mais tempo na montanha, né? Naquela introspecção, parece que ele consegue é, é, ficar nessa aí, ir para aquele relacionamento, ficar naquela relação, ir para aquele social. Eu tô aqui tentando achar respostas da montanha, da praça, né? E que é importante ter essa introspecção, é muito importante, mas eu não sei qual é o limite. Eu fico pensando, eu vejo no consultório qual o limite para a pessoa também não adoecer, né? Para ela vai para a praça de vez em quando, mas também não fica muito lá, não fica muito no superficial. Estou aqui, mexeu comigo, viu? Mexeu, A obrigada. harmonia e o Legal. equilíbrio é que são, né? É o desafio, é o É caminho, um eu acho que é o caminho. desafio, é o caminho, é a harmonia. Eu acho que a gente, Eu pelo preciso, menos, é o que a gente almeja, né? sim, eu preciso ler mais, dar o dedinho. Eu vou ler mais. O legal dele é que cabe várias leituras e Interpretações. várias visões e vários, como a Luz falou, vários momentos. Você pode ver ele desde uma crítica política até uma coisa mais é, interna, né? Uma coisa mais espiritual. Você pode ver ele como um comentário dessa coisa de evitar julgamentos, né? Que isso é muito presente nele. Então, assim, é um livro que realmente é muito interessante por essa capacidade de várias camadas, assim, várias leituras e várias maneiras de você olhar um mesmo capítulo, e ter sempre novo, né? Assim, sempre novos insights. Aí você lê um autor, você lê uma tradução, você lê outra tradução, você fala, puxa, né? Como tem tudo isso dentro de um mesmo, né? De E um é muito mesmo vivo, pedacinho, né? e é Então muito vivo, né? é, a Oi? impressão que eu tenho é isso mesmo, que é muito vivo, é muito tá ali, né? Como se fosse algo que está sempre
né, que a gente fala com o programa aí, Eric, quando o programa está sempre se atualizando, Eric, que é bom nisso. Então, assim, parece que é um programa que ele está sempre se atualizando, ele nunca fica parado. Então, na medida que você lê, ele se atualizou de novo. Assim, é a Mas, sensação que eu tenho. Maricé, você vê a importância das traduções, né? Mesmo eu analisando as minhas traduções, às vezes são tendenciosas, mas agora eu compreendi que o Dao De Jing, ele é porque o chinês é muito difícil, né, de ser traduzido. Mas o âmago do Dao De Jing é que ele não tem moralidade, ele não vai falar para você o que é moral, o que não é moral, sabe? Ele não vai criticar, ele não vai, como é que fala? Valorizar isso e não valorizar aquilo. Eu estou sacando isso agora, né? Uhum. E é por isso que ele é atual, né? É, Porque como ele não tem um quadro fixo de valores, porque se você for ver as coisas a nível o que estava há 2.000 anos, não é o que está hoje, né? Assim, as ideias, as coisas vão mudando de quadro, de aspecto, as coisas. Claro que tem bases, né? Que a essência é a essência. Você não vai mudar, como você diz ali, a base é a base. A mãe, o alimento da mãe vai ser sempre o alimento da mãe, né? O que nós não conhecemos vai ser sempre, né? O mistério absoluto, ele vai estar, mas o pano de fundo, como o Jamarque é que gosta, né, do pano de fundo, o pano de fundo está lá. Mas, mas você vai ter, e é isso que eu acho que é um texto tão rico, né? Que ele não vai dar, uhum. né? E vocês, o Marcos, a Flávia, o Eric falou, né? O Elvio, Darina, o que vocês acham? Não, eu acho o Tottenham muito interessante, porque cada vez que a gente lê, a gente vai entender de outra forma, né? A gente sempre está em mutação e a gente vai compreender ele de outro jeito. E eu acho que toda a tradução está certa por conta disso, que como ele é muito amplo, né, e a gente não vai nunca chegar naquela essência, né, a gente vai se aproximar, eu acho que é bem interessante, porque cada vez que a gente vai ler, a gente vai ter outra visão, e parece que a anterior é errada, mas não foi, né, nem a próxima, porque a gente vai estar tão distante da essência que sempre a gente vai ter essa noção que não sabe nada, e é bom quando a gente acha que não sabe nada, porque a gente está em construção, né? Quando a gente acha que sabe tudo, é que a gente trava e daí é só regredir. Legal, Elvio. E aí, Marcos? Está sem som. Professora, eu não sei, quando ouço a coisa da alma, ela não me não me toca nesse sentido eu não consigo entender bem, talvez. Uhum. Exatamente por essa questão da essência, né? Porque, por exemplo, quando a senhora leu o primeiro parágrafo, o que eu lembrei foi de um koan, aquele koan do qual rosto você tinha antes de seus pais nascerem, seu pai e sua mãe nascerem. Então, por quê? Por conta dessa coisa dali do final do primeiro parágrafo, né? E depois o nutrir da mãe, eu fiquei pensando nisso ainda, né? Que era esse retorno ao indiferenciado, ao vazio, e isso que era a grande nutrição. E como isso sempre se renova em toda... Então, por exemplo, a gente está falando da essência, mas isso se renova em todos nós, né? Por isso talvez seja tão atual e a gente possa ler de novo, e sempre encontrar alguma coisa, né?
porque a gente pode sempre recorrer a isso, porque é vazio, é indiferenciado e é próspero, é abundante. Ele vai falar dessa coisa da abundância, né? Mas eu entendi a coisa da alma, e aí faz sentido, por conta dessa conexão que a senhora faz com a essência, como a essência de Ming Men e tudo isso. Mas ali eu acho que também é essa coisa do indiferenciado, porque, enfim, a gente ganha forma, e a nossa forma não é nada a não ser a mudança constante também, que é sempre a manifestação desse diferenciado, né? Aí eu fiquei pensando nessa coisa, né? Porque faz todo sentido, mas eu não consegui... Eu concordo, não tem uma coisa de depreciação, nem uma coisa normativa, preceitual, que impõe um código moral anterior, que tente... que vai fazer um julgamento depreciativo. Mas tem esse entendimento de quando... que aí eu entendo também essa coisa da internalização, né? Então, então tem muito eu, mas eu acho que esse é o autorreflexivo, né? O eu ali não é um eu exatamente estruturado, ele é um eu que está em movimento também, né? Então, quando ele olha para as multidões, e aí eu achei muito interessante essa expressão, né? Que as multidões, elas estão numa festa na prisão. Então, a festa é uma festa em que você está cerceado ao mesmo tempo. Você não tem uma festa de plena liberdade, você tem uma festa na prisão. Então, eu acho que esse indiferenciado, quando ele está corporificado, né, ele tem um nível de contenção também. E aí eu acho que aí para mim veio essa coisa dos sentidos, né? Então, os sentidos, eles são borbulhantes, são festejantes, eles estão jogando para fora, mas eles também demarcam um limite que não te permite acessar o mistério propriamente, né? Então você está festejando, mas está na prisão. Isso não é necessariamente depreciativo, como a senhora falou, é um reconhecimento da nossa condição. Aí quando vem na sequência vem o primaveril, também fica isso, né? Porque é um potencial que está sempre abrindo e ele vai crescer, mas ele volta, porque ele tem o próprio limite, então ele fica circulando, né? Porque aí vem o sentido do yin e do yang mesmo, né? Ele só ocorre entre céu e terra, ele não expande até a definição, ou até a indefinição do indiferenciado, vazio. Então, ele volta, sempre circula de novo, porque ele tem o limite, né? Ele tem uma contenção, tem uma forma que está operando. E aí é isso, a Regina vai para a praça, aí ela desce, aí ela olha. Mas ela olha de onde? Ela olha desse lugar internalizado, que ela vai olhando, aí ela vai olhando tudo, ela pode ficar confusa porque ela está olhando para tudo, mas não porque ela esteja perdida. Os outros parecem lúcidos porque eles estão seguindo uma coisa muito reta, eles já estão com tudo definido, estão simplesmente fazendo. Mas ele tem um olhar sempre autorreflexivo, que volta, que volta, que volta, que volta. Então... E aí volta a coisa da alma, porque para mim ela não consegue dizer, porque numa alma você teria a essência, teria a coisa do continuamente algo que continuamente mas eu acho que você não pode aplicar a ideia do vazio continuamente sendo. O que ele tem como contínuo é o próprio vazio de permitir outras coisas. Então ele não quando ele já deixa de ser. Sempre que ele volta a não ser. Então, ele não tem como ser. Ele está sempre, de novo, permitindo a mudança, né? Aí, então, eu fiquei, como é que ficou ali, confuso, meio ignorante. E fiquei meio assim. Mas é porque a gente... eu acho que tem esse convite da contemplação, né? Que aí, quando a senhora... falou desse primeiro vislumbre sobre a releitura na terceira revisão, e quando fez o primeiro de novo, e aí você disse... Aqui ele não está descrevendo o que é o tal, porque é o indizível, mas ele está dizendo quais os referenciais que vão embolando a gente no tal.
vão embolando a gente para não acessar o tal, e como a gente pode se livrar desse lastro para poder fazer o caminho de forma leve, fazer realmente o caminho. Isso. Porque quando eu não lembro agora se é no 15, no 16, mas tem uma sequência que vai fazendo ali, que ele vai falar dos olhos, das cores, exatamente, ele volta a coisa dos sentidos e vai mostrando os sentidos de novo com as cores, como isso também vai como que deludindo, né? Eu acho que ou iludindo, a gente vai tomando isso como referencial, isso mesmo que é necessário para a gente se mover, isso mesmo atrapalha o nosso movimento mais profundo. Então, volta de novo esse lugar, né, de apreciar, mas também, ao mesmo tempo, como já foi dito, né, se a Regina ficar na praça, acompanhar o Yuri, né, vai faltar alguém para chamar de volta para casa, né? Vai ficar só na praça, né? Vocês vão ver lá na praça. Mas tem que ter alguém para voltar para casa, né? Tem que ter alguém para o retorno, para lembrar, para olhar para esses aspectos, né? Aí vem esse olhar de apreciativo, né? Aí vem apreciativo. Ele está apreciando, ele não está realmente, eu acho... Mas ele tá se dando conta. Eles festejam, mas é numa prisão. E talvez eles não vejam a prisão. Eles festejam, mas é primaveril, mas isso tem que crescer, essa potência. A gente tem visto essa coisa, né, dos meridianos lá com a professora Elizabeth, né? Os 2 últimos seminários ela falou muito dessa coisa do pequeno e do grande, de novo o negócio primaveril, né? Esse fim de semana foi a Madeira. Então vem essa coisa, porque você tem muita potência, uma potência juvenil, você pode também fazer muita besteira por isso, né? Então essa expansão ela pode se dar de um jeito também sem contenção, e sem a contenção ela também não gera a sabedoria necessária, né, de poder se nutrir da mãe, que é se afastar da mãe. Então, e essa mãe, para mim, ela ficou assim, a coisa das essências ficou muito boa, mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo que essas essências, nessa ligação de novo, do vazio, do indiferenciado, isso sendo a mãe, né? Que outro dia alguém mandou num grupo o capítulo 6, traduzido pela senhora, falando da mãe fecunda, sempre fecunda, né? Então esse lugar de novo, né? Que aparece, né? Aí eu fiquei pensando, tô vendo essas coisas. Eu acho que eu vou ter que escrever fazer uma quinta revisão com tudo isso. Mas bem legal que você falou. Eu não entendi muito bem o Kuan, que você quer repetir o Kuan do início? Então, eu lembrei por causa da coisa do vazio e do indiferenciado, né? Porque deixa eu pegar aqui, ó, o vazio indiferenciado sem limite. Obrigado, amor. Tem um vazio indiferenciado sem limite. Aí, lá no final, acho que é no final... Não. Então, plácido como a vastidão do mar, fluindo no vento que sopra sem cessar, né? Pessoa do coração ingênuo. Então, todos esses finaizinhos, ó, aí você tem o coração ingênuo, quer dizer, a ingenuidade aqui eu peguei como abertura, sem referencial. Ele está totalmente aberto para tudo que surgir. Ele não faz distinção, como mostra no começo, né? E por isso que... Você ficou mudo, Marcos. Você está... Marcos, você está sem som. Falei um monte de coisa, mas é porque eu estou olhando assim... quando vai ali embaixo, no fluindo, a vastidão, plácido como o mar, a vastidão do mar, o vento que sopra sem cessar. Antes tinha o coração ingênuo, que eu estou lendo como abertura, sem referencial, como aquelas perguntas que foram feitas no primeiro parágrafo. Que aí você tem, né, não tem concordar nem reprovar, então realmente já botou em suspenso
a coisa normativa, prescritiva, já está em suspenso. Nem bonito, nem feio. E onde não há medo, mas o medo ele é tão basal, né? O medo vem do próprio... A base que a gente vai relacionar aqui é diretamente com o rim também, né? Ele é super basal, né? Então, não tem nem isso, né? Então, é o vazio indiferenciado. Aí, o coração ingênuo, eu estou associando a isso, a esse completo vazio indiferenciado. E por que eu lembrei do Koan? Por causa disso e desse mar plácido e depois do vento que sopra sem cessar. Então, o Koan, ele joga com isso, né? Qual a sua face antes de seu pai e sua mãe nascerem? Onde você estava, né? Então, por isso que a coisa da alma não adornou com essa minha reflexão, porque não era pela essência do pai e da mãe, é algo ainda anterior que fez o próprio pai e mãe também. É algo mais ainda anterior, mais primeiro. Aí eu vim para esse vasto, indiferenciado e sem limite. Porque é a mesma... E aí não tem bonito, nem feio, não tem pai, nem mãe, não tem você, nem eles, não tem eu e a multidão. Tem esse lugar de onde tudo surge, mas que não pode ser descrito. Que aí Vai ver que a palavra que não está muito bem colocada, alma. O quê? Você está em dúvida com essa palavra, né? Alma. É porque... Então, aí vem a coisa da ânima, que eu entendo, né? Que é o próprio movimento, mas aqui ele vai para o antes do movimento, né? A alma viria dessa ideia de ânima. Então, quando a gente fala do espírito, tem também essa coisa, mas a alma acabou ganhando para a gente esse sentido de uma essência, né? Que todo mundo foi tratando, mas então, aí a gente entra nesse choque, né? Porque tem a questão da tradição cristã com essa ideia da alma, né? E aí a gente fica com uma questão que é isso, esse próprio movimento, então, do vazio, se fez o 1, o 2 e o 3. O movimento vai entrar no 3, basicamente. Mas o vazio não tem um movimento. Então, não seria uma réplica ou um modelo para a alma, nesse sentido. E aí isso ficou em choque na minha cabeça, porque não tem uma essência que você possa descrever, enfim. Ela é vazio, indiferenciado. Talvez ajudasse. Eu também tinha, até por isso que eu tinha perguntado também que a Lúcia queria dizer com alma, né? Porque entra nesse lugar, mas porque acho que a gente entra numa dificuldade mesmo das palavras, né? Que o próprio Galtedin já começa falando, né? Da dificuldade mesmo de nomear as coisas. Aí talvez ajudasse, Lúcia, um exemplo prático, assim, de como é que você faz para acessar essa essência, sabe? Na verdade, assim, eu nem sei se eu uso a palavra alma direito, porque eu estou pensando na medicina chinesa, que tem aqueles 3 tesouros, que tem a essência que gera esse corpo de Qi, né? Que para mim eu coloquei como alma, em alguns lugares estão como alma, e depois o espírito. Mas eu entendo, Marcos, quando ele fala, isso é um pouco complicado, esse nome. Então, por isso que eu acho que essa coisa da essência, quando a gente estuda e conhece a medicina chinesa, faz todo sentido a alma, com essa conexão. Mas com ela sem essa conexão, ela fica solta, porque a gente compreende que tem esse nível de concentração da manifestação que permite que a gente mesmo ganhe existência. Como você falou, essa densidade, essa convergência de sopros que nos nutre e nos manifesta. Mas... dá para pensar sobre isso, né? Sobre essa palavra aí. É isso. Mas legal, Marcos, a sua análise. Gostei. Aquela coisa da prisão, etc., né? Eu vou ter que ver tudo de novo. Depois do que o pessoal falou aqui, vou ter que
Escrever tudo de novo. Flávia. Pois é, eu ia fazer um comentário, mas que a Maristela comentou sobre política, né? Quando eu li a questão da opinião sobre tudo, eu falei, olha como isso reflete o momento atual, sabe? Então, quando ela falou sobre isso, como a gente pode ver sobre várias óticas, acho que é no 5º capítulo, né? Que fala, todos vivem lúcidos, eu solitário pareço confuso, todos são espertos e têm opinião própria, eu solitário sou ignorante sem opinião. Então, eu acho que a gente me refletiu um momento atual, eu acho, né? Então, sai uma notícia no jornal, todo mundo já dá palpite. Porque tá errado, não pode sair isso. Então, a gente vive essa opinião, todo mundo dando opinião sobre tudo, os assuntos mais diversos, todo mundo tem opinião. Então, também como não entrar, eu acho, também nisso, né? Já sai taxando, já sai julgando várias coisas, né? Às vezes nem sem refletir um pouco antes, né? Essa urgência de ter opinião sobre assuntos, né? Então, essa ficou minha reflexão, né? Ponto que a gente pode ter. Então, trazendo um pouco para a política, aqui, pegando o gancho da Maristela, foi o que mais me chamou a atenção, assim, que a gente pode ver sobre várias óticas, né? Foi bem colocado, viu? É realmente o que a gente está vivendo. Legal. A Elisa, não sei se ela está aí, a Darina. Acho que elas não querem falar, né? Regina, então, mas acho que é isso. Já está quase na hora, né? Posso falar uma coisinha? Que a Sandra tinha feito, né? Como é que a gente tinha feito ficou com essa questão, né? De como é que a gente sabe, né? A hora de estar na praça, a hora de estar aqui. Mas usando isso como uma analogia. E, na verdade, na hora que eu estava contando aqui para vocês, e também quando o Marcos estava falando, eu fiquei pensando numa coisa. Que eu acho que talvez seja... Acho que desde que a gente não use como uma fuga, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que às vezes eu me escondo aqui mesmo, para não ter que ir e me expor, e sabe, porque às vezes fica cheio de influência e tal, e acho que às vezes outras pessoas podem ir também como uma fuga também. Então, de repente eles podem estar numa prisão, mas às vezes eu aqui mesmo, às vezes na montanha, assim, se eu estou fugindo de algumas coisas, também não vai ser uma fuga também. Fiquei pensando que talvez eu poderia estar em qualquer lugar se eu estiver inteira, né? Se eu estiver nessa unidade. E eu acho que esse de estar inteira nessa unidade é esse lugar aí. É essa mãe, né? Esse basta, indiferenciado. Ai, coraçãozinho para você também. Nem sei como é que coloca aqui. Ou seja, dá para ficar na prisão em qualquer lugar, né? Se a prisão estiver dentro da gente. E também na liberdade, no céu pleno também, né, Maristela? Em qualquer lugar. A gente vê relatos, acho que de Mandela e de algumas pessoas que se destacaram, assim, que passaram por momentos de prisão, né? Alguns têm essa atitude, né, assim, a liberdade não é uma coisa externa propriamente, né? Não é mais uma condição interna. Eu gosto da expressão que diz que o topo da montanha é embaixo de seu pé. Né? Você não precisa, às vezes, viajar, fazer aquilo, porque tudo é questão de construção mental. E para a Índia, para fazer um retiro espiritual, não sei que lá. Não. Eu gosto muito dessa expressão, o topo da montanha é embaixo do seu pé. Como é que é a expressão? No topo da montanha, embaixo do seu pé? Porque as pessoas às vezes têm aquela necessidade, eu preciso ir viajar para a Europa, eu tenho que ir para a Disneylândia, mas a felicidade não está na viagem, sim, está no seu coração, né? Então você não precisa se deslocar para ser feliz ou ser triste, né?
Tá, Elvio. Tá bom. Então, essa Vamos prisão é uma construção da sua cabeça. terminar com essa frase, né? No topo da montanha, embaixo do seu pé. Cadê a Regina? Ela caiu. Não. Hã? Voltei. Ela caiu? Então, vamos Caiu, mas aproveitar. Oi, Rê, você está aí? Ela caiu, mas voltou. eu estou ouvindo. Ah, você está ouvindo. Vamos terminar, Rê? Ô, Lúcia, deixa eu te agradecer. Ah, tudo bem, eu que agradeço. E deixa Agora eu te você contar uma coisa também. fala. Tá bom. Então, que a gente carrega nesses encontros uma imagem que foi você que trouxe, que era quando a gente se reunia, era como se a gente estivesse ao redor de uma fogueira, conversando. E essa imagem a gente carrega até hoje, assim. E queria te agradecer por tudo isso. Ah, que é isso. Está sempre presente. Obrigada por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente. É uma honra mesmo. Obrigada, viu, Lúcia? É uma honra para mim. Obrigada a vocês. Agora eu vou ter que pensar tudo de novo. Tá bom. O que eu acho lindo dos clássicos, dos textos que são atemporais, é justamente isso, né? Cada vez que você olha, você é uma nova pessoa, você tem uma nova interpretação, você tem um novo insight, não tem fim. E quanto mais você muda e de repente melhora ou evolui ou qualquer coisa, outras camadas daquilo, outras interpretações daquilo você alcança. O conhecimento, acho que é por isso que é um conhecimento atemporal. Porque não tá, a moral, ela tem um tempo, ela tem uma validade, existe um aspecto da moral que ele tem uma validade no tempo. É a moral de um tempo, de um grupo de pessoas, de uma sociedade, são valores de um tempo. Mas existe uma coisa atemporal nesses textos, porque o que está lá a cada tempo ele continua atual. Acho que é isso que faz um clássico, dentro dessa percepção chinesa. Acho que é isso que faz um clássico. Legal. Uhum. Então, queria agradecer, pessoal. Foi muito bom estar com vocês, né? E vamos continuando caminhando, né? Rê? Isso aqui que é alegria, né, gente? Obrigada. Obrigada. Tchau. Bom professora. descanso, hein? Tchau. Obrigada. Tchau, Boa gente. noite a todos. Tchau.